Abençoa, Senhor, o teu servo que estará ministrando a palavra nessa noite. Capacita cada dia mais com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Tome teu lugar, por gentileza. Já vamos fazer menção do texto sagrado. Quero primeiramente louvar a Deus pela rica oportunidade de estarmos na cidade de Chapecó, onde há mais de 30 anos congregamos com meu pai e minha mãe aqui, pequeno ainda, e é bom poder retornar a esta casa. Também, última vez que estive aqui, era adolescente, num congresso de jovens, juntamente com os jovens e adolescentes da cidade de Xaxim. O tempo passa, mas é bom poder estar aqui com os irmãos. Trago um abraço especial do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, ao pastor Lalano. Hoje à tarde eu conversava com ele e disse: manda meu abraço especial para ele, pastor Ezequias também, e a frase dele: a todos os obreiros, a igreja, e diz para a igreja que eu os amo muito. Está dito o recado do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. Poder rever aqui meu amigo Igor, lá atrás, há muitos anos atrás, 16, 17 anos atrás, estava nos convidando para ministrar no início do ministério, e é bom estar aqui também. Que é a pastora Jéssica também, com a minha esposa, 20 anos de casado, filho Gabriel de 19 anos, a pequena Sofia de 11, é bom estar com a minha esposa. Queridos, abra a tua Bíblia, sentado mesmo, com referência à palavra do Senhor, para um texto que nós vamos ler, e está latente ao meu coração. Eu quero compartilhar juntamente com você, e com nós. Deus vai falar, Deus fala com o pregador, mas fala com você também. E eu tenho certeza que até o término desse culto nós vamos continuar sendo alvo das bênçãos do Senhor Jesus. Deus abençoe a banda, um louvor abençoado. Creio que no final vocês vão me ajudar aí para fechar com chave de ouro nessa noite. Capítulo 21 do Evangelho de João. É um texto muito conhecido, mas é um texto que Deus fala sempre ao meu coração. Capítulo 21 do Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos para tomar como base para a construção da mensagem dessa noite. Prometo ser breve, ser sucinto, mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Capítulo 21 do Evangelho de João diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe também eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e encontrarão, ou achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando uma rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasa, um peixe posto em cima do pão, e disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Sabendo que era
o Senhor. Pode ficar com a tua Bíblia aberta. Quando nós olhamos para os feitos, milagres de Jesus, a EBD desta manhã, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Todos os milagres de Jesus, todos os ambientes que Jesus entrava, todos os lugares que Jesus passava, nenhum ambiente ficou da mesma forma, nenhum lugar ficou do mesmo jeito. Toda a casa que Jesus entrou, alguma coisa aconteceu. Sempre que Jesus abria a boca, alguma coisa acontecia. Sempre que Jesus liberava uma palavra, alguma coisa acontecia. Toda vez que se reuniram em torno de Jesus, próximo de Jesus, junto de Jesus, com Jesus, por Jesus, nenhum voltou para casa da mesma forma. E eu já digo ao coração de alguém que entrou aqui nesta noite: você não volta para casa do mesmo jeito, tu não volta para casa da mesma forma, porque Jesus já se é manifesto nesta noite, nesta casa, porque nós já sentimos a presença dele. Jesus se manifesta, o versículo 1 traz para nós a informação. Jesus se manifestou para quem? Para os seus discípulos. Outra vez, a informação que o texto diz, já é a terceira vez que Jesus está se manifestando após a ressurreição. Eu aprendo algo, pastor Ezequias, na manifestação de Jesus após a ressurreição. A Bíblia diz que é logo pela manhã. Maria, algumas mulheres vão até o sepulcro para tentar encontrar o corpo de Jesus para ungir. E o texto sagrado nos informa dizendo que pela manhã, ao nascer do sol, ou outra tradução que diz de madrugadinha, de madrugada, elas vão para o sepulcro de manhã, e Jesus se manifesta, dá-se a apresentar para ela pela manhã. Ok, pastor, entendi, pela manhã Jesus se manifesta. Mas o texto também fala que tem 2 discípulos que saem de Jerusalém a caminho de Emaús, e o texto informa dizendo que é tarde, já o sol já está se findando, parte da tarde, e Jesus se manifesta no caminho de Emaús, e no partir do pão, Jesus se apresenta, os olhos deles é abertos, Jesus se revela, é de tarde. Quando Jesus se revela, eles conversam um com o outro, alguma coisa acontece no ambiente, onde Jesus está se manifestando, eles retornam para Jerusalém, e quando eles entram dentro da casa, do ambiente onde estavam todos reunidos, a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles e diz: Pai seja convosco. Quando eu estou olhando para esse texto do capítulo 21 e vejo a manifestação de Jesus, eu entendo o que Daniel vai escrever no capítulo 2, versículo 21 e 22, dizendo uma síntese: a ele é quem muda o tempo e as estações, dizendo, ele é dono do tempo, ele é dono das estações. Jesus se manifestou pela manhã, Jesus se manifestou à tarde, e Jesus se manifestou à noite, para dizer para mim e para você, se nós buscarmos ele de manhã, ele se manifesta para mim e para você pela manhã. Não é só no término do culto, na noite, que Jesus se manifesta. Quando nós se reunimos, depois de um dia abençoado, de domingo, nós viemos para congregar, para apresentar, para adorar, para louvar, para apresentar o nosso culto, para apresentar a nossa adoração, mas nós já entendemos que pela manhã ele já se manifestou na escola bíblica dominical, à tarde ele se manifestou dentro da minha casa, e à noite já está se manifestando no culto de adoração. Jesus, ele se manifesta. O salmista escreve, Salmo 1 e 2, antes eu tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. A palavra manifestar é se apresentar, dar-se a conhecer, dar-se a entender. Dar-se a entender para quem? Versículo 1, para os discípulos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, quando Jesus vai contar, vai começar a ensinar um grupo de pessoas, quando a gente chama das bem-aventuranças,
São 18 temas que Jesus vai ministrar, e o capítulo 5, o versículo 1 do Evangelho de Mateus diz assim: e juntando-se a multidão, se aproximando a multidão de Jesus, se juntando ela próxima de Jesus, Jesus sobe um monte, e o texto segue dizendo: e os discípulos seguem após ele. Veja que Jesus não convida os discípulos para se aproximar, mas discípulo que é discípulo sempre quer ficar perto de Jesus Cristo. O sermão da montanha, que está em capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e há quem escreve dizendo que é a espinha dorsal do Evangelho, não é falado para a multidão, é falado para discípulo. Tu já vai entender, é os discípulos que recebem da parte de Jesus as melhores palavras, os maiores milagres. Quem convive é os discípulos, mas a Bíblia é clara em dizer em diversas passagens que tem multidão que segue Jesus. E quando a gente fala de multidão, não tem como a gente lembrar disso. Nós podemos dividir a multidão que segue Jesus em no mínimo 4 ou 5 grupos. Tem um grupo que ele está mais longe, que a gente vai chamá-lo dos fariseus, dos saduceus, o clero religioso da época, que vivia dentro somente daquilo que pautava daquilo dos seus interesses. É um grupo que ele lê, ele sabe da lei, mas ele está longe, porque ele está observando, e todas as aproximações que eles tiveram, vagamente ou raramente foi para conhecer Jesus intimamente. Sempre era a questão de pegá-lo em alguma coisa para prendê-lo e calá-lo. Esse grupo é um grupo longe, é um grupo que ele está na liturgia, mas ele está longe. É um grupo que conhece da lei, mas ele está longe. Ele sempre está numa expectativa daquilo que vai beneficiar ele na sua aproximação com Jesus. Nós temos um outro grupo que está após ele, que nós chamamos do grupo dos incrédulos. Qual é esse grupo, pastor Lalan? É um grupo que ele está vendo Jesus, está vendo o que Jesus está fazendo, o paralítico está andando, o cego está vendo, o surdo está ouvindo, o morto está sendo ressuscitado, mas eles estão dizendo: será que Jesus está fazendo mesmo? Será que aconteceu de verdade? Será que é aquele grupo que ele está inserido, ele está vendo o mover do Espírito, dizendo: será que é tudo isso mesmo? Ele está no culto, ele está vendo a banda cantar, ministrar, o céu ficando baixinho, dizer: será que é verdade? Será que Jesus desceu na igreja? Será que Jesus está operando? Ele está seguindo Jesus, mas ele está dizendo: será que está acontecendo? A gente está olhando para a circunstância, e esse grupo está dizendo: será que vai acontecer em 2025 o que não aconteceu em 2024? A incredulidade de um grupo que segue. Mas tem um outro grupo também que está fazendo parte desse grupo chamado multidão, e é um grupo dos pecadores, dos publicanos, um grupo dos enfermos. Esse grupo ele é alvo imediato das ações de Jesus. Jesus vai andando e eles estão próximos. Jesus vai perdoando os que têm pecado. Jesus vai libertando os que estão possessos. Jesus vai trabalhando na vida dos enfermos, porque eles estão perto de Jesus, estão sendo beneficiados daquilo que Jesus está entregando para eles. Mas é um grupo perigoso. Perigoso por quê? Porque eles estão recebendo benefício. E há quem escreve dizendo: se você entrou por uma razão no culto que não é culto, o dia que isso for entregue para você, tu já não tem razão para entrar mais no culto. Mas quando eu saio de casa para vir para o culto, para adorar, para glorificar, independente daquilo que eu recebi ou não, o meu culto eu vou entregar para Ele, a minha adoração vou entregar para Ele, porque eu não sou regido por aquilo que Ele dá, mas eu sou regido por aquilo que Ele é na minha vida, oh glória. E gostei de uma frase do pastor Lalana: a igreja Assembleia de Deus continua pentecostal ainda, a gente crê nos dons espirituais ainda, a gente crê em milagre ainda, a gente crê que Jesus faz, que Jesus liberta, a gente continua crendo daquilo que Jesus está operando no meio da igreja. Mas tem um outro grupo, que é um grupo que se aproxima um pouco mais, é um grupo que se destaca do meio da multidão, que são chamados dos discípulos. Eles já não fazem parte só da parte religiosa, eles já começaram a acreditar, eles já foram um alvo de Jesus. Jesus já os chamou pelo nome,
E esse grupo que agora segue Jesus, anda com Jesus, chamado de discípulos, eles estão próximos. Jesus vai para a direita, eles vão para a direita. Jesus vai para a esquerda, eles vão para a esquerda. Aonde Jesus coloca a planta do pé, eles estão junto com Jesus. É um grupo seleto, é um grupo que Jesus escolhe. E Jesus não escolhe aleatório, dizendo não tem ninguém, vou chamar esse. Não tem ninguém, esse aqui, não tem como ir, vai esse. Não, não. É um grupo que Jesus observa. É um grupo que Jesus está olhando. Não vou chamar esse aqui, não. Esse aqui está pescando. Esse aqui está consertando o rei, não, isso aqui é diferente. Jesus está andando pela coleteria, está vendo um sentado ali, opa, vou chamar esse aqui também, vou chamar esse outro. Aí vem a nossa geração achando que Jesus esqueceu de nós, que Jesus não conhece, e o salmista compõe dizendo que além de contar, ele chama as estrelas pelo nome. Tu acha que ele não me conhece, que ele não te conhece? Você entrou aqui nessa noite às vezes triste, abatido pela circunstância que você está vivendo. Eu tenho uma palavra para o teu coração, ele te conhece, ele sabe da tua necessidade, ele te chama pelo nome. Você é alguém que ele te conhece. A pergunta é: ele me conhece? A pergunta é essa: eu o conheço? Qual é o nível de conhecimento que eu tenho dele? Sim, pastor, eu conheço, ele opera milagre. Ok, a multidão também conhece. Ele faz coisa extraordinária, a multidão também conhece. Quero pregar sobre discípulos nessa noite ao teu coração. Lembra dos 70? Que Jesus chama ele e diz: vamos lá, vamos classificar o grupo dos discípulos em 4 classes, se assim podemos definir. Tem um grupo que ele vai estar representado dos 70. Jesus vai chamar 2 em 2, vocês vão. E eles vão operar, e vão dizer: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. Eles vão fazer coisas extraordinárias através do nome de Jesus. A pergunta é: quem são os 70? Eles foram um grupo que foram usados. Quem são eles? É um grupo que eles estão sendo instrumento de Deus para um período de tempo e para uma definição de algo que é preciso para aquele tempo e para aquele momento. Mas traz para nós uma representação daqueles que são usados, mas não são íntimos. São ferramentas, mas não são íntimos. Discípulo é intimidade, é ser igual ao mestre. Os 70 são enviados, ok, de aplaudir de pé, eles vão, eles obedecem o que Jesus está falando, eles obedecem a ordem que Jesus está liberando sobre a vida. Eles vão, eles voltam, mas não vão de novo. Alguém vai dizer: pastor, é que Jesus não manda, é que Jesus conhece quem é íntimo dele. Ele sabe que tem gente de um grupo dos discípulos que é para aquele tempo, para aquele momento, mas eles não se envolvem intimamente para viver o extraordinário da parte do Senhor. Tem um outro grupo dentro dessa classe, que é os 12, a qual nós já falamos. São 12 que são chamados pelo nome. São 12 que são escolhidos. E tem um texto que vão chegar para Jesus e vão dizer assim: Jesus, quem é que nos escolheu? Parece que os discípulos estão olhando para Jesus e Jesus, nós somos diferentes mesmo. Nós era multidão, agora nós somos discípulos, olha nós. Jesus vai olhar para ele: um de vós é o diabo. É pesado? Claro que é. Mas é Jesus dizendo: cuidado para não se enganar pensando quem são, e eu sabendo quem realmente são. Do grupo de 12 que é chamado pelo nome, é os 12 que vivem o extraordinário do Evangelho, a expansão de tudo. É o grupo seleto dele. Mas nesse grupo tem um que traiu e um que negou, diminuiu a conta. Esse grupo representa daqueles que são escolhidos, chamado pelo nome, mas quando não está beneficiando aquilo que eu quero, logo eu nego. Quando eu não consigo adquirir ou acontecer aquilo que eu já processei na minha mente e defini para o meu futuro, eu o traio, eu o vendo, eu negocio. Eu sou discípulo, eu estou perto dele, mas não estou íntimo, porque a minha intimidade vai definir o que eu penso a respeito dele e a minha forma de sobrevivência, tendo ele como o Senhor da minha casa e o Senhor da minha vida. Mas tem uma outra classe de discípulos, que são os 3. Eles estão inseridos nas canções das crianças. São os 3 que Jesus chega para chamá-los para um nível de intimidade maior.
e eles sobem ao monte da oração, mas eles dormem. É um grupo de discípulos que eles estão próximos, eles estão íntimos, mas o sono chegou. Alguém vai dizer: pastor, eles estão cansados. Ok, às vezes o cansaço adormece a nossa vida espiritual. O tema é oração, a força que move a igreja. Oração, a força que move a igreja. Vai orar quem é discípulo, porque multidão ela não ora, multidão ela recebe, discípulo ora. Discípulo vai para o jejum, vai para a consagração, discípulo ele vai para um nível de intimidade com o Senhor, mas às vezes as frustrações da vida ou a circunstância do momento levou ele a adormecer espiritualmente. É um grupo que traz para nós a ideia, está com Jesus, está perto de Jesus, está próximo de Jesus, mas às vezes cansou. Nenhum momento Jesus joga eles fora. Igor, Jesus chega e desperta eles do sono, porque é isso que o Senhor faz. Ele não está dizendo: a partir de hoje vocês não fazem mais parte do meu grupo de discípulos. Não, vocês continuam fazendo parte do meu grupo seleto de discípulos que eu chamei, que eu escolhi, que eu chamei pelo nome. Eu vou despertar vocês do sono, para vocês verem coisas extraordinárias e viver um nível de intimidade muito maior do que vocês estão vivendo. Mas tem um discípulo na Bíblia que ele vai dizer: aquele a qual o Senhor o amava. Veja que nós começamos com 70, foi para 12, foi para 3, chegamos em 1. Tem um que reclina a cabeça no peito dele. Todos estão sentados na mesa, questionando circunstância. Ele reclina o peito na cabeça, a cabeça no peito. Quando eles estão no barco, tem alguém dizendo: eu conheço essa voz. O texto que nós lemos é o Senhor. Eu conheço a entonação da voz dele. É o Senhor. A intimidade de alguém o reconhece. Veja que eles estão dentro de um barco, eles estão numa circunstância, mas tem um discípulo que ele está muito mais do que alguém que é um instrumento na mão de Deus. Ele está muito mais além de apenas um nome que foi escolhido. Ele está muito mais além de um grupo seleto e próximo. Ele está íntimo da presença de Jesus, dizendo: eu reconheço a sua voz. Sabe o que é isso para nós dos dias de hoje? O grupo vai cantar, eu estou reconhecendo a voz do Senhor da canção. Os hinos da harpa é cantar, e tem igreja que já tiraram os hinos da harpa cristã. O hino está sendo cantado e nós estamos no banco dizendo: eu reconheço a voz dele através da canção. Eu estou reconhecendo, a leitura está sendo aplicada, uma liturgia do culto é programada. Sabe o que tudo isso é para nós que estamos sentados? Eu reconheço a voz do Senhor na leitura da Bíblia. Eu reconheço a voz do Senhor. Eu vou muito mais além, o amar ao próximo como a nós mesmos. Eu reconheço o Senhor quando eu cumprimento com a paz do Senhor, porque não é a paz do Alexandre, é a paz do Senhor. Quando eu tenho intimidade com o Senhor da casa, eu o reconheço. É por isso que quando eu entro na igreja e eu oro, eu dobro o meu joelho. Aqueles que podem começam a conversar, porque eu converso com quem? Com o dono da casa. Eu conheço com o meu Senhor, porque é para o meu Senhor que na hora da adversidade em 2025 eu vou levantar minhas mãos e vou dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu reconheço o senhorio dele sobre a minha vida. Oh glória. Vivemos um tempo de igreja que nós liberamos a palavra dizendo: eu sirvo ao Senhor, mas Ele não tem sido o Senhor da nossa casa. Mas eu vim com uma mensagem ao coração de alguém: você é discípulo dEle, Ele não abre mão de você, e hoje Ele quer se tornar íntimo da tua pessoa. Pastor, mas eu o conheço, eu sei quem Ele é, eu já li sobre Ele, os feitos que Ele fez. A pergunta: o que é que Ele fez em benefício para você? Tu tem que reconhecer, porque não é os 70 que vai para o Calvário, não é os 12 que vai para o Calvário,
Não é os 3 que vai para o Calvário, é um, porque quem ama Jesus de verdade, ele passa pela cruz para reconhecer que o seu Senhor entregou a vida na cruz do Calvário. Aonde está? A gente prega sobre os milagres. Aonde está as pessoas que foram beneficiadas pelos milagres de Jesus? Quando Jesus está na via dolorosa, aonde está Lázaro? Aonde está Bartimeu? Porque no caminho da cruz, e passar pela cruz é para discípulo. A multidão, ela é faminta. O discípulo, ele é um instrumento na mão de Deus, de um nível de intimidade muito grande. Jesus olha para a multidão. A multidão está faminta, dei de comer para ela. Os discípulos vão dizer: é muita gente. O que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. Trazem para Jesus, e Jesus vai dar graça, diz o texto, e vai dizer para os discípulos: ó, distribui. Mas tem um detalhe que Jesus faz antes, dizendo para a multidão se assentar na relva. A multidão se assenta, porque a multidão só recebe. Mas olha que lindo, o discípulo, ele entrega. O discípulo está faminto junto, sim ou não? Sim. Os discípulos comem primeiro? Não. Quem se alimenta primeiro? A multidão. Porque Jesus sempre, em todas as vezes que a multidão precisou, Jesus sempre supriu a fome da multidão. Mas para discípulo ele não supre a fome, ele sustenta. É diferente. Prova, pastor, prova. Ele serve, Jesus serve os discípulos dando o pão. Ele pega o pão e distribui. Todos se alimentam, e sobra 12 cestos. Quantos discípulos é? A multidão voltou para casa com a fome saciada. Já os discípulos levaram o sustento consigo, porque o nível de intimidade dele é tão grande, que Jesus disse: eu não posso compará-lo à multidão. A multidão vem para receber, eu vou usar eles para entregar. Mas todos que se trabalham e se envolvem com a minha obra e comigo, eles não voltam para casa de mãos vazias. Veja que quando nós liberamos uma palavra sobre a multidão, a gente não diz: tu vai voltar hoje para casa com a tua fome saciada. Não, tu vai voltar hoje para casa com a tua vida transformada. Porque multidão, somente 5 pães e 2 peixinhos, somente o alimento para aquele tempo supre, mas para discípulo não. Eu estou dizendo ao coração de alguém nessa noite, que tu volta para casa diferente depois deste culto, oh glória, porque há uma ação de Deus sobre a vida de discípulos aqui. A multidão sempre ela vai estar presente. A multidão, ela sempre vai reivindicar alguma coisa, ela quer alguma coisa da parte do Senhor, porque ela só quer receber. Ela tem um efeito daquilo que beneficia ela, ela quer, ela precisa. Jesus sempre vai beneficiá-la. Enquanto a multidão ela vai reivindicando alguma coisa, os discípulos é diferente, eles têm que renunciar. É depois de uma pesca, de uma outra pesca, que Jesus vai chamar alguns discípulos. Eles lançam a rede, eles pegam o peixe, e Jesus vem e segue-me. Eles têm que olhar por aquilo que foram beneficiados por uma palavra que Jesus liberou sobre eles. Eles têm que dizer assim: eu fico com aquilo que Jesus já está me dando aqui agora para esse tempo, ou eu vou segui-lo, para seguir os passos dele e andar por ele, anda. Porque Jesus sempre disse, não vão, num texto, quando Jesus está chamando os 12, Jesus vem após mim. Jesus está dizendo: aonde eu pisar, podem pisar também. Aonde eu andar, vocês podem andar também. Eles estão olhando por aquilo que eles receberam, beneficiado. Síndrome da multidão. Eu estou olhando por aquilo que eu já recebi, tá bom? Não, eu prefiro abrir mão daquilo que é momentâneo para viver uma experiência de eternidade com Ele. Discípulo sempre vai ter que fazer uma escolha.
Jesus nunca forçou o discípulo para seguir ele. Jesus sempre falou, lançou a palavra e disse: vem após mim, vem, eu vou fazer de vocês vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus está fazendo uma proposta para eles. Jesus não está dizendo: eu vou pagá-los, não, vem após mim, vem comigo. Jesus passa pela coleteria, está lá Mateus sentado, Jesus passa por ele, olha para ele, um olha para o outro. Jesus: segue-me, se levanta na hora e começa a seguir, porque quem começa a se aproximar de Jesus, ele vai entendendo que a palavra está sendo liberada. E eu não posso viver a minha vida por um tempo, por um momento, porque todo momento dentro da psicologia ela passa e vai te frustrar, mas aquilo que nós vivemos de eternidade dentro de nós vamos andar com Jesus, nós vamos se frustrar na caminhada, nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos, nós não vamos realizar todos os nossos sonhos, mas há um tempo, a Bíblia diz, determinado para todo propósito debaixo do céu. Se o teu sonho é propósito dele, oh glória, vai se realizar na tua vida. Há um tempo, oh glória, para todo propósito, aleluia. Quando o meu sonho se torna propósito dele, se prepara para testemunhar. E quando você testemunha, tu atinge 2 níveis de pessoas, ou 2 níveis dentro do ambiente. Primeiro, glorificar a Deus. E segundo, edificar a igreja. Outro dia alguém me contou um testemunho: pastor, tenho vergonha. Não, você tem que contar. Mas pastor, eu não, eu contar o teu testemunho vai ficar legal, mas se você contar, é a tua experiência. Pastor, mas eu não sei falar bonito. Não precisa falar bonito, só conta o que ele fez na tua casa e na tua vida, que os ouvintes vão dizer: opa, eu quero esse Jesus que transforma ambiente. Conta o testemunho que Jesus entrou dentro da tua casa e tirou teus filhos da droga. Conta. Aí aquele que está ouvindo diz: opa, eu conheço alguém que está nessa situação. Se Jesus libertou o filho dele, ele vai libertar o meu filho também. Se Jesus mudou a história dele, vai mudar a minha história também. O testemunho edifica a igreja e glorifica a Deus. Mas vamos seguir para nós terminarmos. A multidão, ela é vulnerável, mas o discípulo, ele é convicto. A maturidade que ele atingiu pelo nível de intimidade, ele é convicto de quem ele é o Senhor. Então tu dentro do barco, ele está dizendo: é o Senhor. Quem está no barco com ele está dizendo: é Ele. Se é Ele, já. E discípulo que é discípulo, sempre vai ter algo na vida dele chamado temor. Está lá Pedro lançando a rede, a palavra é liberada, lado direito, é o Senhor, e é o ambiente que Jesus chegou. Então eu estou vivendo uma vida, ou a forma que eu estou vivendo esse ambiente aqui, não condiz com a minha caminhada de fé que Ele me chamou. Eu preciso mudar. O que Ele faz? Ele vai colocar roupa. Irmão, ninguém faz isso. Discípulo, ele é meio doido. Quem que coloca a veste para cair na água para nadar? Discípulo, ele faz coisa que os outros não fazem. Enquanto os outros, a gente, ou alguém vai na praia, que vai no rio, quanto menos roupa ou calção, a regata, enfim, diminui. Ele não. É discípulo, eu vou fazer algo diferente que os outros não fazem. Então, se eu estou nessa situação, nesse ambiente, e é o Senhor que está lá, e já foi reconhecido que é Ele, Ele vai colocar sua túnica e vai se lançar nado. Ele vai nadar até Jesus. Jesus vai ministrar, porque ele está convicto agora que é o Senhor. E quando o Senhor se apresenta na vida dele, ele já não anda do jeito que ele quer, ele não pensa do jeito que ele quer. Há quem diga que nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós tínhamos lá fora, nós decidíamos o que eu ia fazer. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós estamos dizendo: Ele é o Senhor da minha casa. Já não é mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que habita em mim. É Ele que vive, é Ele que define por onde eu ando, aquilo que penso, aquilo que vejo, aquilo que falo, aquilo que eu escuto. O meu ministério é pautado por causa dele, é por ele. Você veio aqui por causa dele, vive por ele, porque ele é o nosso Senhor. Oh glória. Deixa eu terminar agora. Lançai a rede, lado direito, conhecido da igreja. Oh glória. Oh, a presença do Espírito. 2025 será um ano que Jesus vai direcionar a tua vida.
Oh glória, estou sentindo uma graça. Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Fica de pé comigo, por gentileza. Urabacaia, sébria, uramamcho. Oh glória. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite pedindo: Deus, direciona a minha vida. O Senhor é o Senhor da tua vida, oh glória. Mas Ele não direciona a vida de multidão. A multidão Ele só alimenta. Mas tem discípulos que entraram aqui nesta noite e tem uma palavra do céu revelada sobre você. Ele vai dar o senso de direção e vai ter frutificação. Ele vai dar o senso de direção na tua casa, no teu ministério, no teu casamento, na tua vida financeira. Se prepara para testemunhar, porque tem uma palavra de Deus sobre a vida de alguém. Oh glória, a banda prepara para me ajudar um minutinho. Nós vamos já entregar o microfone para quem é de direito. Levante tua mão para cima, por gentileza. Eu estou sentindo uma presença do Espírito Santo aqui. Para ser alvo da direção dEle, eu tenho que ouvir a sua voz, com a tua mão levantada. Pela palavra eu libero outra palavra sobre você, dizendo: o senso da direção espiritual, a tua casa vai voltar a servir. Você entrou aqui nesta noite. 2024 terminou na frustração. Nada deu certo, nada aconteceu. 2025 chegou, uma expectativa se criou e as mesmas horas estão sendo contadas e os dias estão passando. Mas tu entrou nesta noite no ambiente onde tem discípulos que já ouviram a voz do seu Senhor, e tem uma voz ecoando da eternidade para o coração de alguém dizendo: eu vou te dar o senso de direção. Pode lançar rede, pode tomar decisão. Vai haver abundância chegando para a tua casa, para o teu ministério, para a tua chamada, para o teu casamento. Ainda tem solução. Feche tua mão, coloque no teu coração. Um minuto, eu entrego o microfone para quem é de direito. E eu queria que você, como discípulo, começasse a conversar com Ele. Faz quanto tempo que tu é um espectador do culto? Faz quanto tempo que você cumpre o protocolo do domingo à noite? Faz quanto tempo que você vê as coisas acontecendo e diz: será mesmo? Faz quanto tempo já que você foi usado e já não é mais? Já foi um instrumento, hoje você não é mais. Já falou em língua estranha, já sentiu a presença, hoje não sente mais. Você está perto, mas você não está íntimo. E eu te convido a você a conversar com Ele, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem verdade em espírito. E há uma presença do nosso Senhor dentro desta casa, nesta noite, uma vez mais, para transformar vidas neste lugar. Você só vai voltar do mesmo jeito se você quiser. Tu só vai voltar da mesma forma se você quiser. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele te ama. E os discípulos vão subir um nível muito maior, que Ele vai dizer: filho, a multidão continua sendo multidão, mas discípulo se torna filho, e filho se torna co-herdeiro, e filho se torna íntimo do Pai, para viver as experiências do Pai, para subir um nível de intimidade muito maior. Que Deus continue a abençoar a tua vida, a guardar os teus passos. Guarda essa palavra no teu coração. E há um convite da parte do Senhor para pessoas aqui dizendo: sobe o nível da intimidade. A banda vai ministrar. Enquanto eles ministram, eu vou só esperar aqui à frente, diante do altar, aqueles que querem romper a multidão. Pastor, eu já sou discípulo, eu quero te convidar a se tornar íntimo dele, a subir o nível da intimidade. Pastor, todo mundo vai me ver, ele já te viu no culto. Pastor, mas fulano vai me ver, ele já te viu no culto, e se manifesta outra vez.
para dizer ao coração de alguém: sobe o nível da intimidade, vem comigo. Se tu se aproximar dele, subir o nível da intimidade, tu vai começar a ouvir a voz dele diferente pela manhã. Tu vai ver ele se manifestar à tarde. Tu vai ver ele se manifestar à noite. Se você buscar ele pela manhã, ele vai se revelar. Urabacaia. Eu espero você enquanto eles ministram essa canção. Maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Temos alguém em nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus aqui nessa noite? Quer fazer um compromisso diferente diante do altar? Temos alguém? Dá um sinalzinho com a tua mão, nós queremos orar especialmente por você. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Não. Jesus está reservando coisas extraordinárias para você. Se tivermos alguém, dá um sinalzinho com a tua mão. Só nós vamos orar por aqueles que estão diante do altar. Oh glória! Você que está aí no banco, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando. Olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, ó vem com seu poder. É para discípulo, Olho pra Jesus, é para pro discípulo. amor de Deus na cruz. O nível de intimidade que cresce. Pode parar o autor da vida. É eu que busco o nível de intimidade dele. É eu que quero subir um nível de intimidade. Eu quero conhecê-lo como ele é. Eu quero ouvir a sua voz. A escolha sempre será tua e nós vamos orar. Amado Jesus, pela tua palavra ministrada sobre nossas vidas diante do altar, na nave da igreja, estão aqueles que ouviram a tua voz e querem crescer e subir no nível espiritual. Começa a abraçá-los nessa noite. Começa a se revelar sobre suas vidas. Que a tua presença venha ser notória. Que eles possam te conhecer.